Sejam todos bem-vindos à nossa palestra semanal de quinta-feira, aqui do Centro Chico Xavier. Nas quintas a gente faz a palestra, onde a gente lê uma, um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, né, as palestras em português. E depois a gente discute um pouquinho, e discute no sentido, né, de desvela um pouquinho o conteúdo que Emmanuel traz para a gente. Tá bom? Só para os novatos aqui hoje no caso. Hoje a gente vai estudar o capítulo 120, fala do zelo próprio. Só para lembrar a todos quem somos, nós somos o Learning Center do Chico Xavier, de Portland. E a nossa programação está aqui para quem está vendo online. Hoje a gente está na quinta-feira, 7h45, né, essa palestra aberta. E a gente tem um estudo nas quintas, 7 horas, como a gente já tinha falado, do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Na terças a gente tem o estudo focado mais na mediunidade. E nos domingos temos a evangelização com as crianças. Tem tudo no nosso site. E a gente também é trabalhamos, todos somos voluntários, né? Então a gente, quem quiser colaborar com a manutenção aí dos nossos trabalhos, encontra também aqui e no site como contribuir e doar. Então, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu convido a todos vocês, nessa linda tarde de inverno, aqui no Pacific Northwest, para a gente fechar os nossos olhos, entrando em contato com o nosso corpo, acalmando a nossa mente, conectando aqui com o espaço que a gente está, sentindo a temperatura do espaço, o som, entrando em contato com o nosso corpo, centrando um pouquinho o nosso corpo, na cadeira onde a gente está sentado, e pedindo aí autorização ao mundo espiritual para que a gente comece esse trabalho lindo, que a gente seja inspirado pelos nossos mentores, pelos bons espíritos que trabalham com a gente. A gente também dá as boas-vindas, além de todos encarnados, a todos os desencarnados que se encontram aqui presentes, estudando e aprendendo, assim como nós. Cada um com a sua jornada evolutiva, cada um com a sua missão nessa encarnação no planeta Terra. Que a gente seja intuído, inspirado nesse estudo de hoje, aumentando assim a nossa fé, o nosso amor e a nossa fortaleza e disciplina no caminho do bem. E que assim seja. Então, o capítulo 120, Zelo Próprio, como eu já tinha dito, ele começa com, a gente sempre sabe, né, o Emmanuel ele pega uma passagem da Bíblia e ele escreve todo um capítulo sobre essa passagem. Então, a passagem que Emmanuel escolheu é da segunda carta de João, versículo 8, onde João, ele está se correspondendo aqui com um grupo de pessoas, né? Eles correspondiam por cartas, né? Essa carta dele é para um grupo de cristãos, né, da época, né? do cristianismo primitivo, né? Daquela época, que nessa carta ele recomenda aos cristãos assim, dar conselhos, né? De como eles estão levando a vida deles, a vida no caminho dos ensinamentos de Jesus, e para que eles não se percam nesse caminho, né? Por outras promessas religiosas da época. Então, um pouquinho
esse é o conteúdo, né? Para que eles se mantenham no caminho que Jesus ensinou e não se deixe aí levar por outros tipos de falsos profetas que estavam surgindo naquela época, outros ensinamentos. Então ele fala: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebai o inteiro galardão. Galardão, fui buscar recompensa, né? Então, o que João fala aqui, né, para aquela população que ele está se dirigindo, para que eles não se, né, não se percam aí do foco do trabalho deles, porque eles vão receber uma recompensa, né, por aquele tipo, né, por seguirem naquele caminho. Então, não se percam desse caminho. Então, assim, no geral, essa é a mensagem de João. E aí, Emmanuel, né, ele pega e ele aí vai aprofundar, né, vai dar uma mensagem aí para a gente se aprofundar um pouquinho mais. O que que seria se perder, né? O que que seria esse desvio? Então, ele fala o seguinte: a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições, alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas, semelhante tabernáculo, não se ergueria sem a dedicação materna. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem do tempo na limpeza, na conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Ele precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Então, nessa primeira parte, ele fala que o corpo, né, se a gente está pensando, né, no mundo físico, o corpo que a gente recebeu é o nosso santuário, é o nosso tabernáculo. E a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente for detalhando. E que, a princípio, né, na nossa vida, a gente precisa da mãe para cuidar da gente. Temos muitas mães aqui. E depois, quando a gente cresce, a gente é responsável por esse zelo próprio, né? A gente é responsável por cuidar desse corpo. Cuidar, preservar, né? Esse santuário que nos é dado, nos é dado na vida. Depois ele continua. Excrescências e sujeiras trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, exige cuidado, exige manutenção, exige proteção, ele nos pergunta: que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Então, se o corpo já nos exige tanto, imagine, e o corpo é físico, é material, o corpo, né, em 80 anos se desgasta, né? O que não nos exige o espírito com seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te e não perder. Intensifica em ti mesmo. Intensifica essa luz em ti mesmo. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as inspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio.
pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Emmanuel sempre sendo Emmanuel, sempre nos provocando, né? Muito, e trazendo aí a importância do zelo próprio, do mundo material, né? Que sem no mundo material a gente não pode nem exercer os valores espirituais, né? Se a gente não tem esse corpo. Mas também, o mais importante, que na maioria de nós a gente esquece, que é o zelo pelos valores espirituais. Então, é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho, e aí vamos falando. Então, primeira parte ele fala, né? A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, ele receberá um corpo, que será o seu santuário, né? Então, é dado para todos nós um corpo. E aí, quando a gente, né, a palavra zelo, eu busquei um pouquinho, né? O que é zelo próprio, né? O zelo é cuidar, é se preocupar, você ter uma afeição, você ter uma dedicação, você ter um desvelo por algo. Então, ele convida a gente para esse zelo físico, né? Temos que cuidar, né, do nosso santuário físico. Ele chama, né, a atenção que é a nossa obrigação cuidar do nosso tabernáculo, né, do nosso santuário. A gente precisa cuidar da epiderme, da boca, da pele, da boca, dos órgãos, dos cabelos, né, da parte, né, que a gente sabe, né, os pelos dão proteção, né, no corpo. Então, cada parte do nosso corpo tem uma função. Então, nossa obrigação, né, como seres vivos, é cuidar desse corpo, porque sem ele a gente não consegue cumprir nossa missão aqui na Terra. E a gente sabe, né, as pessoas que estão aí no vício, numa vida errada, ou, né, que não cuidam desse corpo, comem mal, né, se alimentam mal, ou fazem coisas que arriscam o corpo, eles estão arriscando a própria encarnação, né? E ele compara com o tabernáculo, né? Que o tabernáculo eu estudei um pouquinho, eu particularmente não sabia, assim, sempre ouvi a palavra, mas não sabia o que que era. E para os judeus, desde a época que eles fugiram para o Egito, até quando eles se instalaram, né, hoje, naquela região, Palestina, né, hoje Israel, eles acreditavam que Jesus, ou que Deus, ele tinha uma casa na terra, né? E essa casa, ela era feita de ouro, né? De 80 ou 40, deixa eu ter, anotei aqui, tem um número, lâminas de ouro, que era a casa de Deus na terra, né? Isso era uma tradição judaica, né? Isso que era chamado tabernáculo. Então, ele compara, né, o nosso corpo, o tabernáculo, e a gente sabe que isso, né, na cultura judaica, não é na cultura espírita, a gente não acredita que Deus tem uma casa na terra, física. Mas que né, Emmanuel compara, né, o tabernáculo a casa de Deus, quando ele estava entre os judeus, e o corpo é a nossa casa. Então, sem dúvida, a nossa máquina é o que a gente tem que cuidar, né? E que a maioria de nós passa muito tempo cuidando muito desse corpo, né? Assim, os que cuidam, né? A gente tem muita atenção com o corpo físico. Mas ele também fala, né? E que tal o espírito? Né? A gente sabe, né, que o nosso corpo aí é essa parte material que está aqui, né? Que vivemos no mundo material. Quando a gente já tiver evoluído e habitando outros mundos, a gente não vai precisar dessa máquina, né? Mas hoje a gente ainda precisa. Mas a gente sabe que essa máquina, ela carrega nela, né? Vinculado a ela, aquela centelha de vida, divina, que é o nosso espírito. E como a gente está cuidando disso, né? Essa é a grande questão. Nós espíritas, né? A gente acredita que, né, vai além da matéria.
Então, essa é a indagação, né? Do que eles nos colocam. Como estamos cuidando desses valores até? E a gente vem muito essa questão, né? Estamos aqui existindo na Terra ou vivendo na Terra? A gente sabe que 90, acho que isso é o Divaldo que fala, né? Que 90% de nós encarnados no planeta Terra ainda dormem, né? Então, eu fiquei muito fazendo essa relação, né? Quem dorme, existe, né? E o existir é viver unicamente para satisfação desse corpo, né? Dessa matéria. Comer, beber, ter dinheiro, né? Para gastar, para se vestir, para ter o carro, para se mostrar para o vizinho, para o cunhado, né? É isso que a gente, maioria de nós humanos aqui, a gente, né, busca hoje, né? E viver é uma coisa rara no mundo, né? Viver, assim, é dos 10%, se não menos. E viver é essa preocupação com o que não é material. É uma preocupação de como eu estou vivendo, como eu estou existindo, digamos assim. Eu estou amando, eu estou respeitando, estou sendo paciente, eu estou cuidando, do outro, eu estou servindo, né? Sabemos que a gente não veio aqui para ser servido, a gente veio para servir. Eu estou servindo o meu próximo, eu estou seguindo os mandamentos, né, de, de Deus e também o exemplo de Cristo, quando ele veio, quando ele esteve aqui com a gente. Então, a reflexão, né, para a gente é: estamos vivendo ou existindo? Muito de nós aqui, principalmente que já buscou, já conhece, né, assim, ou mesmo, né, não só o movimento espírita, né, mas que já está engajado aí, né, em qualquer tipo de religião, todas as religiões servem de caminho, né, para essa ligação com Deus, com Jesus. A gente já começou a despertar, né, já começou a transicionar aí, do existir para o viver. Mas a pergunta é: como estamos vivendo? Né? É isso que Emmanuel nos pergunta. Como está? Como estamos cuidando dos nossos valores espirituais, morais? É da mesma forma que estamos cuidando dos nossos valores, dos nossos atributos físicos, digamos aí. A gente mesmo hoje mais cedo, quando a gente leu, né, o livro dos Espíritos, né, a gente discutiu um pouquinho a questão, né, quando alguém desencarna e tem a oportunidade de assistir os filhos, os herdeiros compartilhando os bens materiais, né? Essa foi um pouco da discussão, do estudo anterior, né? E na maioria das vezes, né, é briga, é conflito por coisas materiais, né? Então, o que que é a verdade? A gente discutiu o que que é a verdadeira herança, né? É herança material, que você deixa para os seus filhos, ou é herança moral? A herança de valor, de exemplo, do evangelho, né? Só fazendo o link aqui com o que esse grupo estudou um pouquinho mais. E aí tem essa passagem, né, que é de João, desculpa, de Mateus. Jesus, né, quando ele foi tentado aí ele estava no deserto, foi tentado pelo diabo, não gosto de falar essa palavra, um espírito aí, malzinho. E ele respondeu, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que que é toda palavra que procede da boca de Deus? São os ensinamentos que a gente recebeu ao longo desses 3.000, 4.000 anos, né? Desde, né, de Moisés, com a primeira revelação, Jesus, com a segunda, o Espiritismo com a terceira, né? Essa é a palavra, o que vem da boca, né? Que vem da boca, mas que vem do exemplo. Tem outra passagem também que eu particularmente gosto, da mulher samaritana no poço, né, quando Jesus fala, né, eles estão lá, ela está ajudando ele a pegar a água,
porque ele não tinha o bucket, né, o balde, e ele fala, né, que quem beber dessa água terá sede de novo, né, quem beber dessa água desse poço, porque é uma água material, né, mas a pessoa que beber da água que eu der, né, da minha água, nunca terá sede. Então, são duas passagens bíblicas, né, que falam aí do alimento do corpo, né, mas de uma forma muito mais material do que uma forma, do que da forma moral, né, na forma mesmo dos ensinamentos. Né? E Deus, né, com toda a sua benevolência, nos deu, nos, nos, nos trouxe, né, ainda nos traz, muitos semeadores, né, semeando a palavra, né, as revelações, né, se a gente olha São Francisco, outro dia eu estava escutando Santo Antônio de Pádua, né, todas essas pessoas, Madre Teresa, mais contemporâneo, Chico, Divaldo, né, próprio Emmanuel, né, através do Chico, a Joana de Ângelo, através do Divaldo, né, a semeadura está aí, né, né, os semeadores estão semeando, né, a palavra está aí, e a gente está, né, usando traduzindo essas palavras, né, que estão sendo passadas para nós, esses valores, esses ensinamentos na nossa vida. E aí ele fala, né? E aí eu acho que essa mensagem é para a gente, né? Se já recebeste alguma luz, acho que todos que estamos aqui, né, assistindo, aqui no centro, assistindo, já foi tocado por uma luz, senão a gente não estaria aqui, né? Se a gente já recebeu essa luz, desvela-te em não perdê-la, né? Então, cuida, intensifica em ti. Por menor que essa sementinha tenha sido, né, que caiu no solo fértil, né? Se a luz brotou, né, intensifica. Divida com o universo, divida com sua família, semeia em você, né, fortifica em você. Essa luz são os valores espirituais. E a gente sabe, né, que a humanidade tem andado aí meio em círculo, né? A gente tem dado volta, muita volta, né? A gente sabe, a gente estuda aqui também que nós espíritas, assim, a gente, no mínimo, está encarnando, desencarnando desde a época de Jesus, assim, a gente viveu ali, a gente ainda está aqui no planeta de provas e expiação. Alguns já aceleraram, né? Nas minhas férias eu tive a oportunidade de ler Há 2000 anos, que é o livro de uma das encarnações de Emmanuel, né? Que ele viveu com Jesus. É, e ele foi uma vida difícil, muita prova que ele teve naquela encarnação específica. E olha onde o Emmanuel está hoje, né? Não é um espírito ainda perfeito, de luz, né? Mas né, acho que aquela encarnação foi bem crítica para ele, né? Que deu eu acredito, pelo que deve ter dado uma acelerada, né, grande. E que essa seja a nossa encarnação, de repente, né? Do wake-up call. Onde a gente, pelo menos a minha, eu acho que é, da gente se conectar com essa luz, né, e intensificar. E eu trouxe, né? Eu gostei muito dessa imagem que é assim, e todos aqui, né, trabalhamos nessa casa, né? Assim, espalha para o universo. Eu gostei dessa imagem que, assim, é, primeiro acendendo a gente, né, mas como a gente distribui essa luz. E aí ele termina, né, que não te cristalizes, né? Movimenta-te no trabalho do zelo próprio e para o outro, né? E aqui eu queria o convite para mim é não só no zelo próprio, no zelo com o outro também, que a gente já somos trabalhadores da luz, né? Já somos trabalhadores desse movimento. Porque micróbios intangíveis
podem atacar, né? E a gente aí sabe que a gente estuda o espiritismo, a gente sabe da obsessão, né? Dos amiguinhos que não querem que a gente evolua, né? Estão ali agarrados, ajudando a gente a ficar para trás, dando aquela ainda spinning, né? Então, aqui a chamada é o movimento, né? Aí eu coloquei essa água, essa foto, né? Dessa cachoeira, né? Movimentando esse lago, né? Não te movimenta, é movimentar. E o que que é movimentar? E ele fala, né? Assim, cuida dos seus pensamentos, né? A higiene mental, o controle dos pensamentos. A gente sabe que o pensamento tem muito poder, né? Então, essa higiene mental, a leitura, a presença, assim, a participação, né? Aqui já é movimento, né? De pegar nos carros, depois de um dia de trabalho, a gente já está se movimentando para estar aqui. Quem está em casa assistindo, quem vai ver essa palestra depois, investindo 1 hora, 40 minutos para ver essa palestra, para escutar, leitura, oração, o vigiar e orar, né? Então, tão forte aí nas nossas vidas. E o serviço, né? Porque quando a gente faz para o outro, né? Tudo que a gente faz para a gente, né? Quando a gente faz para a gente é legal, mas quando a gente faz para o outro, a gente multiplica. A gente não sabe quantas sementinhas vai sair né? Quantas maçãs vão sair daquela semente que a gente está plantando, né? Então, eu trabalho no bem, eu ajudar o outro, é a forma íntima, né? Que é todo esse trabalho consigo mesmo, para que a gente possa é, espalhar essa luz, né? E cuidar daquilo que é mais de valor na nossa vida, que é o nosso espírito eterno, aquilo que a gente vai levar com a gente para sempre. E antes da gente aí terminar, eu adoro, eu tenho essa frase, eu sempre levo ela comigo, e eu botei aqui, porque eu particularmente tenho pensado muito nela, é assim, caminha, e o caminho se abrirá, né? Caminha, movimente-se, faça a sua parte, nem que seja pequenininho, na sua reforma íntima, no seu trabalho interno, que Deus, que o universo, que a espiritualidade vai abrir nossos caminhos. Isso não quer dizer que vai ser fácil, que a gente não vai ter espinho, que não vai ter uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, mas com certeza, caminho que o caminho abre. Essa é a mensagem que a gente preparou para vocês. E agora com essa linda energia que temos aqui na sala, nesse momento, a espiritualidade aqui com a gente, vamos fechando os nossos olhos, aí tem uma luzinha para vocês pensarem nela, na projeção, né? E com todo essa mensagem linda de Emmanuel, essa mensagem de coragem, de otimismo para a gente, né? Que ele nos deixa sempre, né? Quando ele fala com a gente todas as quintas-feiras, essa calma, essa energia linda que está aqui na sala, com todos esses lindos e amados mentores que nos ajudam nesse trabalho, que essa luz possa vir do mais alto desse universo e que pouquinho a pouquinho essa luz, toda essa energia que estamos sentindo vá nos envolvendo, envolva o nosso corpo, começando pelo topo da nossa cabeça, e pouco a pouco se espalhando pelos nossos ombros, mãos, tórax, penetrando no nosso coração,
indo até a nossa pelvis, descendo as nossas pernas, o nosso pé, indo até o centro do nosso amado planeta Terra, voltando nesse canal criado ainda mais forte e saindo e sendo dividido com todos que estão aqui nessa sala, através do nosso coração. Essa luz que sai dos nossos corações nesse momento possam ser primeiramente dividido com os nossos amigos desencarnados aqui presentes, que estão aqui como nós, em busca de luz, no caminho da luz. Que essa luz também expanda esse centro, e comece a abraçar essa cidade que nos acolhe, esse país que nos acolhe, cobrindo todo o planeta Terra. No momento de transição, tanto precisa de luz. E que essa luz possa tocar todos os corações, todos os 8 bilhões terrestres. E que possa, no tempo certo, ser acesa em cada um desses corações. Agradecemos por tudo que nos é dado, agradecemos por tudo que nos é permitido, agradecemos pelo nosso lar, que está recebendo essa luz nesse momento, e todos que estão presentes. A nossa água, que seja fluidificada com tudo que necessitamos. Com toda a gratidão por tudo que estamos recebendo nesse momento. Encerramos o nosso estudo de hoje. Um coração repleto de amor, de paz, de luz e de esperança. Que assim seja. Bem, obrigada a todos que estão aí online. Agora a gente vai fazer o trabalho de passe aqui. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Bom, ela saiu daqui.